Olá, oi, olá, preparo jurídico, olá, Roberta, Júlio, boa noite, vamos, amiga. Oiê, agora foi! Oi, menina, será que é meu telefone, Marília? Não sei, Eu juro que acho eu que é não sua entendo. internet, amiga. A sua imagem tá É. meio tá meio quadriculada, pode ser na internet. Eu até mudei para o Ixi, 4G aqui na via da dúvida, né? Para não ter problema. Mas o importante é que a gente está aqui reunida. isso, é verdade, muito bom te ver, muito bom estar com você. Muito bom estar aqui com esse pessoal que está entrando aqui para assistir a gente. Muito legal. Muito bom mesmo. É o máximo, né? Bom, a live de hoje a gente tem como tema vai ficar invertido, né? Porque eu que vou puxar e você. E a Tem gente vai gravar problema. tudo junto, é tudo certo. Fica assim. Deu um pro- É. Bom, gente, Cintia é uma queridona, uma professora minha, eterna, né? Beijo no Robson, que também acabou de entrar, eterno professor maravilhoso. Opa, grande amigo. Sim. E hoje parceiras, amigas e parceiras nessa causa, e já palestramos várias vezes juntas, então é uma honra sempre estar com você e trocar essa ideia de que muitas pessoas vêm sempre me perguntando, Marília, o que acontece depois da audiência? O que acontece? O que muda? O que não muda? Enfim, então o papo de hoje é sobre isso. E todo mundo dando um beijo para todo mundo, eterna professora, é isso aí. Beijo. A imagem apareceu. Então, muito bem-vinda, ou eu bem-vinda, não sei agora, a live. Porque agora a live é sua, amiga. Você que tem que falar os bem-vindos. Não, nada disso. A live é sua, eu só tô aqui na parte de cima por acaso. Sem problema. Bom, gente, todo mundo. A gente sempre ouve falando de que a mulher tem que entrar e denunciar, porque denuncia e denuncia. Né? Eu queria começar primeiro falando de que denunciar nem sempre é uma solução. Por que eu estou falando isso? Né? Porque existem mulheres que moram em comunidades. E nessas comunidades não adianta nada ter um papel com medida protetiva, porque a polícia dificilmente vai conseguir, o oficial de justiça não vai conseguir intimar normalmente nesses locais. E segundo, porque não vai entrar depois para evitar, né, o feminicídio ou a violência propriamente dita física, né? Mas nós temos todas as outras questões que a gente pode ir fazendo. Então, a primeira questão é fazer a denúncia, né? E aí, mas só pode na denúncia entrar. O presidente também aqui da OAB de Niterói, Cláudio, também está aí. Bem-vindo, presidente, boa Oi, noite. boa noite, doutor Cláudio. Satisfação. Muito bom. E aí, nós temos várias portas de entrada para o judiciário. Nosso foco hoje vai ser o processo em si, né? Então, a denúncia, sim, ela existe e é uma das formas de acesso para o processo judicial no juizado de violência doméstica. Mas não é a única porta de entrada. Você pode ir através da Defensoria Pública, que são advogados públicos. Você pode ir através dos advogados contratados, que são os advogados como nós, né? Eu e Cíntia. Aham. Advogados, ou você pode também pelo Ministério Público entrar com ação, né? Ah, mas ele é policial e eu não quero fazer a denúncia na delegacia, então existem outros meios, por exemplo, que você pode entrar com ação é, do juizado de violência doméstica. Então, normalmente o caminho mais comum que todo mundo acaba sabendo é a porta de entrada, normalmente são as delegacias. Vale ressaltar que é qualquer delegacia, não é só a delegacia da mulher, é qualquer delegacia, a mulher pode fazer um registro de ocorrência, né? A gente fala registro aqui no Rio, mas o restante a gente fala BO, né? Isso eu aprendi com BO. você, inclusive. É verdade. E aí depois, o que acontece depois do registro de ocorrência feito, Cíntia? Bom, primeiro, Marília, quero.
né, cumprimentar todos que estão nos assistindo, e dizer que por mais que eu seja advogada criminalista, né, eu sou uma atuante na violência doméstica, ou seja, eu tenho, vamos dizer assim, eu sou uma ativista contra a violência doméstica contra a mulher, né, para exterminar isso aí. Bom, o que eu acho importante a gente falar nesse primeiro momento é que esse registro de ocorrência, ele já é um registro de ocorrência diferenciado do registro que acontece com qualquer outro crime que você é vítima. Porque a própria Lei Maria da Penha, no artigo 12, ela vem determinando o que a autoridade policial, como ela deve proceder quando ela recebe uma vítima de violência doméstica, né? Então, ou seja, é importante que ouça, né, obviamente, a vítima, relate tudo que, enfim, que ela está falando, obviamente, e tome as medidas necessárias, como provas, né, enfim, relacionar as provas, colher as provas que existem, porque, por exemplo, Marília, a gente sabe que hoje em dia é muito comum que as ofensas, as agressões psicológicas e morais, elas aconteçam pelas redes sociais, né? Pelo WhatsApp, pelo Instagram. Então, muitas vezes a vítima chega ali para registrar com aquelas considerações ali no seu celular. Então, é importante colher essas provas, fazer um print, imprimir, se for áudio, colocar, né, num dispositivo, num pendrive, enfim. E nesse momento do registro também tem um momento importante que é da concessão das medidas protetivas de urgência, né? Então, ou seja, a autoridade ela tem que explicar ou melhor, primeiro saber da vítima qual é a sua angústia, o que ela está sofrendo, não é verdade? Explicar para ela o que é uma medida protetiva, né? E o que acontece normalmente? Gente, isso que a Cintia está falando é extremamente importante. São duas coisas, né? Quando a gente vai na delegacia, são as provas, né? A gente está aqui falando todo um processo de violência doméstica, mas sem essas provas, tem um princípio do direito que a gente fala em dúvida pro réu. Então, na dúvida, o réu não vai ser condenado. Então, para ele ser condenado criminalmente, ele precisa de provas. Então, essas provas precisam ser ou investigadas e produzidas pela delegacia, ou você traz essas provas, né? Isso. E aí eu tenho um site lá que eu tenho, é superacãovd.com.br, eu tenho uma página só falando sobre quais provas e como produzir essas provas, né? Inclusive, a Carla Araújo, que entrou aqui na live agora, procuradora de justiça, me ajudou fazendo um vídeo também falando sobre isso. E aí eu transcorri toda essa nossa conversa num post, né, no site, falando sobre a questão das provas, que é extremamente importante. Muito, né? Importante. Tem um outro post também falando sobre todas as medidas protetivas de urgência. São várias medidas. Não é só afastamento do lar. Tem, inclusive, a gente estava até conversando, né, que a gente pode pedir pensão, pode pedir divórcio, pode pedir várias coisas. E aí você tem que começar pedindo isso na delegacia, né? E muitas vezes o inspetor não informa isso para as vítimas. Ele vai preenchendo conforme, eu preencho tudo aqui, mas não preenche tudo que ele... nem tudo que poderia ser, né? E aí é por isso que é tão importante o acompanhamento, né, de um profissional, porque você vai ali pontualmente, né? Mas infelizmente nem todo mundo tem essa condição de estar assessorada. Beijo, Michele, uma outra amiga. Enfim, então é importante. Eu a conheci no seu evento, Verdade. Foi. Beijo, Michele, também. Aliás, elogiaram pra caramba a nossa foto juntas. Eu falei assim, foi um dia muito especial, né? Porque foi no meu aniversário de 2 anos da página da superação da violência doméstica. Você estava presente. E as duas muito felizes, assim, né? Então, assim, é porque a gente tem muito carinho uma pela outra, de fato. Então, transparece isso na foto, né? Porque claro. Se não fosse a gente estaria abraçadas. Verdade, verdade. Aquele abraço foi de muito amor que a gente tem uma pela outra. E também tinha um pouquinho de orgulho meu também, né? Eu sou muito orgulhosa da sua trajetória, né? Por isso que eu vou sempre te apoiar, sempre estar presente em tudo que você fizer, porque, ó,
Eu bato palma para você. Você e a gente vai juntas uma com a outra e batendo Vamos, palmas, porque a vamos, gente merece. E você é com fantástica enquanto certeza. pessoa, enquanto profissional, enquanto advogado, enquanto mestre. É uma honra mesmo ter sido sua aluna, sou fãzaça, assim como muitos, né? Tem gente aqui também, até a Julinha já estava aqui também, que é da faculdade, já estava aqui também. Olha, Mas, beijo. mas vamos seguir o nosso ponto, a gente tem muita coisa para Vamos. falar e o tempo urge, né? Isso, então, importante você falar desse post que você tem lá no, né, na sua página, lá no seu perfil do Superacão, né, que é a superação, superando a violência doméstica, é que essas medidas protetivas, ela tem uma natureza cível, na verdade, né, ou seja, ela tem natureza cível de caráter satisfativo naquela situação que a mulher está vivendo, né, e deve permanecer enquanto for necessária. Né, que a gente estava até falando sobre isso, que infelizmente, né, muitos juízes que concedem a medida protetiva, ele determina um prazo, embora a lei não fale em prazo, né, ou seja, dura enquanto durar a necessidade da mulher. A gente estava conversando sobre isso porque a questão prática, né, chamando até a atenção do pessoal aí, porque assim, como eu disse, eu sou advogada criminalista, então, na verdade, eu deveria ser procurada mais pelo agressor do que pela vítima, né? Mas, no entanto, eu sou mais procurada pela vítima, porque muitas mulheres não sabem o que fazer, como fazer. Por isso até que a gente está aqui contribuindo, né, Marília, com essas questões tão importantes. Não quer dizer que você tem que contratar um advogado, mas quando você tem um advogado, ele já sabe trilhar, né, o caminho junto com a vítima, justamente para ela ser amparada, né? A gente estava também falando sobre isso, amparar a vítima e não auxiliar o Ministério Público a acusar o agressor, né? Então, esse instituto, cortando, mas não querendo te cortar, Nada, nada. é importante a figura, né? Com a Lei Maria da Penha, não existe só a figura do advogado assistente da acusação. Ele não é só, não atua, e aí falando muito juridiquês aqui, né? Mas ele não atua só na questão de apoiar o Ministério Público na acusação criminal, principalmente, né? Ele atua também como assistente da vítima. Por quê? É um instituto novo que a própria lei criou, e aí o advogado vai atuar, advogado público ou privado aqui, né? A gente não está fazendo Sim. analogia aqui, Não, mas não. Defensor, defensor. Exatamente, né? É que a fala do defensor, eu acho que é só defensor público, então a gente é verdade, nem me toquei. Então, assim, de forma né, abrangente, né? É importante que o advogado que esteja atuando junto à vítima esteja defendendo os interesses também da vítima, e aí a figura que a gente chama tecnicamente para isso seria assistente da vítima e não somente como assistente da acusação, porque o interesse do Ministério Público é um e da vítima pode ser outro, né? E nesse processo, às vezes ela pode ser autora ou ela pode ser só a vítima em si, né? Depois a gente vai entrando mais nessas questões aí. Mas vamos aí dando continuidade. Sim. Vamos lá. Então, eu estou só me reportando novamente ao registro de ocorrência, porque para o processo ele é fundamental justamente nessa produção de provas. Então, por exemplo, as provas materiais, que seriam fotos, mensagens, etc., prontuário médico, aquele prontuário que recebe no posto de saúde, por exemplo, tudo isso é importante que a vítima leve para a autoridade policial para juntar esse registro de ocorrência, bem como o nome das testemunhas, também nome, endereço das testemunhas, para que elas possam também dar as suas declarações para poder contribuir para o processo. Então, isso tudo é muito importante. Às vezes, a mulher fala assim, mas não aconteceu nada. Eu registrei a ocorrência, tive a medida protetiva e depois não aconteceu nada. Então, esse não acontecer nada pode ser porque as autoridades ficaram com as mãos atadas, porque, obviamente, ela não tinha essas provas necessárias para poder seguir o feito, né? Pois bem, a autoridade, quando ela explica para a vítima essas medidas protetivas, encaminha
para o juiz do juizado de violência doméstica no prazo de 48 horas, para que ele possa conceder essa medida protetiva. Veja, o nome já diz, medida protetiva de urgência. Ela é necessária naquele momento onde a violência é latente, certo? Mas isso não soluciona o caso. É necessário um prosseguimento. Então, falando aqui da minha área, né, que é a área criminal. Então, nós temos como a violência pode ser física, pode ser moral, pode ser psicológica, pode ser patrimonial, pode ser sexual. Nós temos os crimes previstos no Código Penal. Então, por exemplo, sexual, estupro, patrimonial, furto, né, estelionato, crime contra a honra, injúria, difamação, que são os mais comuns, né? O crime de ameaça, que é um crime contra a liberdade individual. Então, esses crimes no Código Penal, eles têm diferentes ações penais, ou seja, o procedimento deles, né? Então, a regra é que os crimes sejam de ação penal pública incondicionada, ou seja, o autor da ação é o Ministério Público, conforme prevê a Constituição Federal, e ele, encontrando os requisitos necessários, ele irá provocar o Poder Judiciário denunciando o agressor por aquele crime que ele cometeu. No entanto, nós temos outros crimes que são de ação penal pública condicionada à representação, ou seja, o Ministério Público continua sendo o autor da ação. No entanto, a lei exige uma condição de procedibilidade, que é a representação da vítima, né? Ou seja, uma manifestação de vontade da vítima de ver, né, o seu agressor sendo processado judicialmente. No que tange a Lei Maria da Penha, essa questão da representação também é um pouco diferente do que acontece nos crimes em geral do Código Penal, né? Qual seria essa diferença? A representação, ela pode ser retratada, ou seja, eu posso dizer uma coisa e depois desdizer, não é isso? Voltar atrás. No entanto, no que diz respeito à vítima de violência doméstica, muitas vezes ela pode estar sendo oprimida, ela pode estar sendo ali ainda ameaçada pelo seu, coagida pelo seu agressor, exatamente, nesse sentido de recuar. Então a lei criou, a Lei Maria da Penha, no seu artigo 16, a chamada audiência de representação. Ou seja, o juiz vai intimar a vítima e o seu agressor para estarem presentes naquela audiência, né? E ele vai explicar, enfim, dependendo do caso, claro, nós temos, né, várias violências aí, que dependendo do que tiver acontecido, pode haver um acordo moral entre as partes, no sentido de extinguir aquele feito, né? E ele vai estar olhando ali a vítima, olhando o seu agressor, e ele vai poder ter a convicção dele. Por exemplo, vou contar um exemplo de uma cliente minha. Ela foi vítima de lesão corporal, ela foi vítima de ameaça, ela tinha muito medo do seu agressor. Só em falar o nome dele, ela tremia toda. E nessa audiência de representação, ela estava muito resistente, ela não queria comparecer de forma alguma com medo do seu agressor. Obviamente que tem todo um respaldo, né, Marília? Eu posso requerer o juiz que, devido a esse medo, que ela, enfim, ela identifique o seu agressor, mas que não permaneça na sala de audiência. Isso. É muito mas nesse caso, por conta desse medo, né? Esse medo é tão paralisante, as mulheres têm tanto medo. Eu lembro que eu tive consequências, né, de todos os abusos que eu acabei sofrendo. Eu vi até 2 anos depois, e por dentro de mim, aí eu tinha consequências até no meu corpo físico, só em vê-lo. Porque eu tinha um medo e um tamanho gigante de me submeter novamente a todo aquele sofrimento, né? Porque muitas mulheres vão e voltam e eu morria de medo de voltar e passar por tudo aquilo. Então, você não precisa olhar na cara do abusador na audiência. Você pode pedir para o seu advogado público ou privado para que ele, para que você não tenha necessidade de ver ele na audiência e nem que ele te veja, né? Afinal, a gente está ali para proteger a vítima, né? Ali você não é réu da ação. Você não está sendo acusado criminalmente ali de nada. Exato. Mas nesse caso em si, ela queria até estar presente ali. Tanto é que, na espera da audiência, quando ela viu ele se aproximar, ela já começou a tremer de medo. E, obviamente, eu ali dando assistência a ela, né, falando para ela não ficar preocupada, que eu estava ao lado dela e que nada iria acontecer com ela. Enfim, resumo. Na hora da audiência,
o juiz perguntou isso a ela. Ela falou, eu só quero que ele me deixe em paz. Ela falava isso a todo momento, muito nervosa. E ele estava sem a assistência, ele estava sem advogado, ele estava sozinho. E ele começou a narrar um fato para o juiz, de ciúme que ele tinha dela, e ele mordia os lábios, enfim, ele estava ficando transtornado ali. O juiz, na mesma hora, interrompeu, falou, não quero mais ouvir, eu já estou satisfeito e vou prosseguir o feito. Então, ou seja, independentemente do que a vítima falasse ali para ele, o juiz já percebeu que a violência ainda existia e era latente o temor que a vítima sentia do seu agressor. Então, independentemente da manifestação de vontade dela, do que ele ouviu dela, ele manteve a ação, né? Então, por isso que essa audiência é tão importante nos crimes que tem essa natureza de ação penal, né? Pública condicionada à representação. Aí eu vou falar só da privada para gente. Fala, por favor. É muito comum, né, das vítimas desistirem, né? Porque é uma via crucis muito pesada. Sim, sim. O processo. Então a gente também não pode julgar aquelas, mas ela não fez nada, ninguém é obrigado também a nada, né? E muitas vezes o juiz ele acaba acatando também esse pedido, mas é claro que quando ele percebe que tem um risco, né, de vida ou de algo assim, ele não vai. Ele vai perceber que ela está em situação de violência, até porque ali o objetivo é proteger a mulher, né? Tanto é juizado de violência doméstica, né? Intrafamiliar também. Então é importante que a vítima ali seja preservada, né? E ali as ofensas foram dirigidas em razão do gênero mulher, e é por isso que está ali naquele processo de violência doméstica. Então é muito importante que a gente escute, dê atenção à voz da mulher, mas também verifique o contexto que ela está inserida, se ela realmente não está em perigo de vida. Porque é muito fácil ela falar, não, eu quero acabar com tudo porque ele está ameaçando ela, né? Aí o juiz vai perceber a questão da ameaça e aí ele não vai conceder porque está vendo que ela está sendo coagida ali. É por isso que só pode desistir também desse processo nessa audiência presencialmente. Então é por isso que a lei exige que seja feito em audiência, para aquele que precisa olhar no olho e ver quem é que, né, nem sei agora com essa questão de audiência eletrônica como é que vai ficar isso, né? Porque em tese o objetivo é que seja realmente todo presencial. Sim, eu sou defensora da audiência presencial, porque assim como na audiência criminal, por exemplo, né, como para eu exercer o direito de defesa do meu cliente, da ampla defesa, é necessário olho no olho, na questão da violência doméstica, eu também acho necessário, primordial, né, necessário não, primordial, que não só o juiz, mas o Ministério Público esteja ali presente e vendo, né, sentindo aquela energia que está emanando ali, que é necessário, né, enfim, para o julgamento. Lembrando, né, Marília, que o processo, enfim, é apenas um viés, né, e que como que é importante também a gente ter essas outras competências, essas outras profissões, digamos assim, para o acolhimento dessa mulher, né. Então, sim, nós, por exemplo, advogadas que somos atuantes na violência doméstica, a gente também tem que se aprimorar no sentido de ter um conhecimento extra direito, né, digamos assim, para acolher essa vítima. Eu mesmo estou fazendo aí constelação familiar, estou me aprimorando justamente para poder cada vez mais acolher essa mulher, que mais do que um processo, ela precisa, né, ser cuidada, né? Vamos usar essa expressão assim, ser cuidada. Porque enfim, vai muito mais além da violência propriamente do que já aconteceu, mas ela conseguir superar tudo isso, né? Normalmente o processo judicial não resolve esses traumas adquiridos, né? Porque você não tem nenhum dinheiro também iria pagar uma cura emocional depois de anos e anos de uma violência psicológica de forma reiterada, né? Então, é importante que a gente acolha ela em todos os sentidos, apontando as outras saídas, né? A saída jurídica é essa, mas a saída psicológica, a saída psiquiátrica, né? Eu, por exemplo, precisei, porque eu
estava com depressão, eu precisei de psiquiatra. Então, existem outras saídas que a gente precisa abrir o leque para essa mulher e encaminhá-las para esses outros Sim, serviços, nos CRAs, nos CREAS, enfim, nos centros de referência das mulheres. Aqui em Niterói a gente também tem, enfim, no município também temos, estado, mesmo durante a pandemia continua funcionando. Uma outra coisa que a gente não falou, mas é importante frisar, que agora, para fazer o registro de ocorrência por telefone, nós temos o canal isso. 197. 197. Então, você não Isso, precisa mais ir na delegacia para fazer o registro de ocorrência. Isso é só para casos de violência doméstica, gente. Então, aí você pode isso, ligar 197 e aí fazer o seu registro de ocorrência por telefone, pedindo a medida protetiva. Ainda no online, não tem como incluir a medida protetiva, mas no 197 isso. você já faz com as medidas protetivas. Só que voltando um bocadinho para poder falar com vocês, deixando todas as Isso, informações aqui importantes. Outra coisa que a isso. gente não falou Fala. anterior a isso é que tem um projeto Violeta em vários locais que fazem com que a medida protetiva seja concedida em 4 horas. Aqui em Niterói a gente ainda não tem, e aí fica também a hashtag Fica a Dica, né? O Tribunal de Justiça ainda precisa também ampliar esse trabalho aqui, porque é extremamente necessário que essa rapidez aconteça, porque enquanto a gente não tem essa rapidez, as mulheres vão morrendo, né? Então é importante que Sim, a mulher 197 é só no estado do Rio de Janeiro, só no estado do Rio de Janeiro. mas existem outros estados também que já estão aderindo, mas alguns são telefone iguais, mas é melhor verificar cada estado, verificar no seu local para ver se está fazendo e se é o mesmo número ou não. Mas aqui no estado do Rio de Janeiro é 197. Que veio aqui a dúvida, eu já Isso, peguei e já levantei. isso. Mas aí pode continuar falando, porque eu voltei por conta desse projeto, que eu acho que é muito importante. Eu acho que esse projeto da Adriana Ramos de Mello, né, primeira juíza, no primeiro juizado de violência doméstica na capital, no Rio, ela fundou esse programa e eu acho que ele é maravilhoso e precisaria ter em todos os Sim, lugares do Brasil e do mundo, né? Porque verdade. a justiça tardia não é justiça, né? Então, e ainda mais em Ainda casos mais de agora, violência. né? Ainda mais agora em pandemia, né? Em quarentena, enfim. Mais urgente ainda. Exatamente. Bom, vamos lá. Então, voltando, né? E também temos os crimes de ação penal privada, né? Então, nesse caso, é necessário constituir um advogado ou um defensor público para poder promover a ação penal, que é no caso de injúria, difamação, calúnia, né? Que seria a ação penal privada. Muito bem. A grande questão é, né, que a Marília pediu para que eu ressaltasse. Tá, ok. Houve essa audiência. Vamos lá, começar. Aquela audiência de representação onde o juiz mandou seguir o feito. O que acontece a partir daí? Bom, aí é marcada uma outra audiência, chamada audiência de instrução e julgamento. Obviamente, aonde vai começar a tratar da questão do crime ali que o agressor foi acusado pelo Ministério Público. Então, isso tem um trâmite, né? Isso não é de um dia para o outro. Isso leva um tempo. Então, obviamente, ele vai poder exercer o seu direito de defesa, ele vai constituir um advogado ou um defensor público, né, para defendê-lo, e a partir em que há a acusação e a defesa, aí, bom, a gente tem ali ele foi denunciado, tem a defesa prévia, né? Depois a audiência de instrução e julgamento. Aí tem o momento da instrução, do saneamento, oitiva de testemunha, produção de provas. Aí depois que é saneado o feito, tem as alegações finais, né, do Ministério Público e da Defesa, e depois vai para sentença, onde o juiz vai decidir, certo? Ou orais? Desculpa. Alegações finais, escritas ou oral? Bom, aí depende, não existe uma regra. Dependendo, se tiver tudo ali já feitinho e arrumado e for de interesse também ali do cartório, vamos dizer assim, da vara, né? Pode ser oral, sem problema algum. Se não, é por memoriais, né? Enfim, mas vamos lá. E nesse meio tempo, o agressor está solto, né? Ele está preso, ele está solto, que essa também foi uma questão que a Marília pediu para eu pontuar, né? Obviamente que tudo depende do crime que ele praticou. Nós temos crimes que não são tão graves assim,
né? Então, eu tenho que ver o histórico desse agressor. Ele é primário? Ele é reincidente, né? Como é que é a situação dele? Até porque o próprio Ministério Público pode requerer a prisão dele, né? Dependendo do caso. Mas vamos lá. Não é o caso, ele está solto, mas tem a medida protetiva, correto? A medida protetiva ele tem que cumprir. Se ele descumpre a medida protetiva, além dele ser preso em flagrante, ainda tem mais um crime na conta dele previsto na Lei Maria da Penha, que é o descumprimento de medida protetiva. Por isso que é muito importante a mulher, a vítima, estar consciente do que ela precisa fazer. Então, por exemplo, a medida protetiva que foi aplicada foi que ele não pode se aproximar dela, sei lá, 100 metros dela. Ele apareceu, sei lá, na saída do trabalho dela, ele está ali. O que ela tem que fazer? 190, na mesma hora, chamar a polícia. Mas na mesma hora. Gente. Não é 180. Não, é 190. Polícia Militar. Exatamente isso. 180 é quando você tem alguma dúvida, aonde você vai, aonde você deve ir. É informativo. Mas para efetividade, para ação, tô sofrendo a violência, Polícia Militar. Quero registrar uma violência, Polícia Civil 197. Polícia Militar 190, Polícia Civil 197, né? Ou vai até a delegacia mais próxima da onde você se encontra também. Não precisa ser a delegacia de proteção à mulher, pode ser qualquer delegacia. Então, vamos lá. Então, essa questão da prisão tem esse contexto. Primeiro, a gravidade do crime que ele praticou. Segundo, os antecedentes dele, né? O que ele já fez, qual o crime que ele praticou, Perguntaram aqui o que fala para a polícia quando está descumprindo a medida protetiva. Eu acho que é isso que a gente estava falando disso, né? Liga para o 90, fala que você tem medida protetiva e pede uma viatura com urgência, porque ele está descumprindo a medida protetiva. E, se possível, vá filmando. Porque você tem prova. Isso aí. Então, se a viatura demorar para chegar, você tem a prova da filmagem ali que ele está descumprindo a medida protetiva. Então, ainda que a polícia, de repente, não chegue no exato momento que ainda ele esteja ali, você... E outra coisa, andem as mulheres, né? Andem com as medidas protetivas na bolsa. Isso, na bolsa. Porque... a polícia não vai ali saber se você tem medida protetiva ou não. A polícia chegou, você vai mostrar um papel para ela dizendo, tá aqui a minha medida protetiva, ou tá aqui no celular, né? O ideal é papel. E também deixar, assim, na escola do filho, na portaria da casa, do apartamento, do prédio, enfim, para que ela tenha como provar também de que ela tá falando é verdade, até porque eu já vi acontecendo também juntos os dois, colocando na mesma viatura, o que também não pode, tem que ser viaturas separadas. Isso, né? Separadas, isso aí. Então tem todo um caminhar. Então a pessoa vai presa em duas circunstâncias, ou pega em flagrante, cometendo a violência, dependendo do crime, né? Que ela esteja cometendo ali no momento, se for pega em flagrante pela polícia militar, ou ainda em descumprimento da medida protetiva. E aí, durante o processo, vai ser investigado e aí verificado se foi cometido crime de fato. E aí vai depender das provas obtidas, né, em juízo, para que o juiz possa decidir qual vai ser o crime que ele realmente vai ser condenado, né? E aí, por isso que a gente falou que teve audiência. Depois da audiência, a gente teve ali as alegações finais que você estava falando. Foi isso, né? Mas que audiência? De representação ou instrução e julgamento? A instrução. Sim, audiência, instrução e julgamento. Aí na mesma audiência, o ideal, né? É que aconteça tudo. Escuta a vítima, escuta o agressor, as testemunhas, e aí vai para as alegações finais, que podem se dar no mesmo momento, se forem orais, ou encerra, vai por memoriais, abre prazo para o Ministério Público, para a defesa, e aí depois vai para a sentença. Aí o juiz vai dar a sentença. E aí depois da sentença acontece o quê, então? Então vamos lá. Tudo vai depender, mais uma vez, do crime que ele praticou e da pena que ele recebeu, né? Então, obviamente, que mesmo que tenha essa sentença e ele seja condenado, ele ainda pode recorrer dessa decisão. Então, não necessariamente ele já vai cumprir a pena dele, né? Ele vai recorrer e aí,
enfim, ele pode recorrer ao Tribunal de Justiça do Estado, né, que aconteceu o processo, ou depois pode ir ao STJ ou ao STF, tudo vai depender da questão que foi apresentada na sentença. Essa Né? é uma outra militância que eu também tenho defendido muito, a necessidade de uma Câmara específica para a violência doméstica, né? Porque nós temos uma Câmara civil, nós temos uma Câmara criminal, e o juizado de violência doméstica é uma mistura dos dois. Aí você pega um juiz que só entende de crime, e aí esquece toda essa questão civil. E aí tu pega depois é crime porque hoje funciona na Câmara Criminal. Mas o ideal é que a gente tenha uma visão de gênero, uma visão dos dois juntos, numa Câmara específica para essas áreas, né? Isso já é uma construção que eu venho falando sempre que eu tenho oportunidade. Já falei, inclusive, lá no Tribunal do Rio de Janeiro, enfim, já venho falando com os juízes sobre isso, dessa extrema necessidade, porque enquanto a gente não tem isso, às vezes a gente pega também porque os juízes desembargadores são fruto da sociedade. A sociedade ainda é muito machista. Isso aqui não é nada, né? Então aí acaba revitimizando, mudando às vezes até os termos da sentença e revitimizando aquela mulher. Então por isso que é importante ter provas e é por isso que é importante também que a gente vá avançando enquanto justiça efetiva para que esses direitos das mulheres realmente sejam efetivados, né? Pode falar. Não, e fora, além disso, tem a especialidade, né? Conforme você atua naquela matéria, você vai se especializando cada vez mais. Então, se eu tiver uma Câmara própria para cuidar das questões de violência doméstica, aqueles desembargadores vão estar ali especialistas nessa questão e mais sensíveis, né, digamos assim, a essas questões de violência doméstica. Concordo. E aonde eu assino aí para contribuir para que isso aconteça. Muito bem. Podia mandar um ofício, né? Vamos embora. Um ofício do tribunal. Porque se a gente também, enquanto advogados, a gente não provoca essas coisas, a gente vai continuar vivendo isso. E aí quem é prejudicado é a parte no final, que acaba não sendo assistida, né? Então é importante a gente sempre estar pensando em melhorias, o que pode ser feito, né? Porque sempre podemos melhorar, né? E o sistema também nunca vai ser perfeito, né? Nem porque ninguém é perfeito. Então, a gente precisa ir construindo algo melhor em prol de todas as pessoas e que realmente aconteça. E esses grupos reflexivos, a gente nem programou falar sobre isso, mas eu acho que é extremamente importante. Teve inovação legislativa em relação a isso também. Antigamente, era depois dessa sentença que normalmente o abusador, né, ali ele era encaminhado para esses grupos reflexivos, né, para pensar sobre essa questão da masculinidade tóxica, eu falei muito rápido, para que ele repense essa questão e não volte a ser abusador, né. Tem um estudo lá numa faculdade federal em Pernambuco que diz que 95% dos homens que vão para esses grupos reflexivos, eles não retornam para os sistemas judiciários como abusadores. Então, é um número muito expressivo e muito importante, e por isso ele é tão relevante. E aí, com essa mudança legislativa que nós tivemos agora, recentemente, nós tivemos que esse grupo reflexivo não precisa ser somente no final, né, do processo. No final é no meio, porque ainda tem a fase recursal, que pode ir até o STF, como a Cíntia estava falando. Mas a gente pode, agora, no início do processo, no momento dessa construção de provas, ele já pode ser encaminhado para ele ou ela, né? Porque também a abusadora pode ser outra mulher, né, gente? A vítima precisa ser mulher, mas a abusadora também pode ser outra mulher. Tô aqui falando ele, mas é de uma forma geral aqui, né? Só pontuando para que a gente realmente possa entender do que eu tô falando. Então, ele já pode ser encaminhado para esses grupos reflexivos durante o processo, na fase instrutória do processo. Isso é um ganho muito grande no sentido de a gente tentar quebrar esses ciclos, né, de pessoas que vão sempre se reproduzindo outras e outras formas de violência doméstica. Quer falar de outra alteração também legislativa que a gente estava conversando antes? Não, eu quero contribuir um pouquinho com isso que você falou, porque isso tudo se dá porque muitos agressores, eles não têm consciência de que estão causando violência doméstica.
Então, esses grupos reflexivos são muito importantes e eu ressalto que, justamente para cessar a violência, como a gente disse, o processo é apenas um viés, é apenas um caminho e que, mesmo condenado, cumprindo pena, não quer dizer que ele não vai voltar a praticar a violência doméstica, mas esse grupo reflexivo eu acho muito mais eficaz e válido, porque nesse momento ele tem consciência. Você falando agora, eu me lembrei de um caso que eu peguei lá em Angra, e aí, enquanto o cara foi preso, pegou em flagrante agredindo a mulher, enquanto ele foi preso, ele foi saindo no camburão gritando: eu vou ficar preso em pouco tempo, mas eu vou te matar! E bababá! Então, assim, às vezes o cara entra lá um abusador e sai de lá um cara ainda pior, né? Sim. E outra coisa que também a gente não falou aqui, mas também é importante sempre frisar, é que a mulher que está sendo ameaçada de morte e ela não tem para onde ir, porque o abusador conhece as casas onde ela poderia ir, nós temos abrigos sigilosos. Isso é muito importante, porque, né, não é um local que você fica ali privado, sim, né, de um contato exterior, pelo menos de uma forma mais ampla, só em canais específicos, em horários específicos, mas você fica ali protegida do abusador, você não tem a sua vida ceifada, né? Então, existe também essa possibilidade aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente tem duas. Uma municipal do município do Rio de Janeiro e uma estadual aqui do estado. Enfim, então a gente também tem esse aparato para que a mulher também possa ser protegida. Nós também temos, e aqui eu estou lembrando e falando, né? A gente também tem as tornozeleiras eletrônicas, que também estão sendo usadas, não ainda de forma massiva, mas de uma forma devagar para casos de violência doméstica, né? Então a mulher fica com tipo um pager, eu já vi com a Cristiane Machado, que também é uma atriz que estava lá no nosso evento lá no passado, 2 anos da superação, Eu lembro. e ele usa a tornozeleira. Então ele se aproxima, toca e vibra aquele aparelho e liga automaticamente na central policial, que já aciona ele, mandando ele se retirar do local, porque ela estaria perto, né? Essa é a dinâmica disso. Estava no projeto, muito lindo, para que isso fosse expandido, só que, né, ainda o Estado do Rio de Janeiro ainda não colocou em prática. Isso seria muito bom para que a gente evitasse prisões, ainda mais no momento de pandemia, e por outro lado, a gente tivesse uma segurança um pouco maior de afastamento, né? Enfim, pelo menos se espera desse sistema um pouco mais de segurança. Pode falar. Pode falar. Mas não tem problema, a nossa luta continua. Uma hora sai isso aí. Mas vamos lá, antes eu quero responder aqui uma pergunta da Andressa, mas antes eu quero mandar um beijo grande para a Thaísa Guedes e para a Marilene, minhas amigas lá da Febracis, um grande beijo para vocês. A Andressa fala assim, ó, como identificar quando o agressor está mentindo na justiça ou em outro lugar? Não, vou em outro lugar? Vocês têm essa dica para nos alertar? Andressa, vamos lá. Como a gente falou, existem momentos onde ele vai estar na frente do juiz e do Ministério Público, certo? Esse agressor. Por exemplo, eu faço algumas audiências onde o agressor ele cai em contradição, certo? Muitas vezes ele está ali explicando para o juiz o fato e ele já começa a comunicar a agressão dele ali. O juiz até chama a atenção, ó, você está produzindo prova contra você mesmo. Então, no momento em que ele está sendo interrogado ali, ele já cai em contradição e você vê que ele está mentindo. E, obviamente, que quem está assistindo essa mulher, o advogado, o defensor público e etc., ele também vai poder levantar essa possibilidade aí da mentira, né? Que, por acaso, ele esteja, enfim, praticando. Você quer falar, Marília? Eu não ia só falar que tem técnicas, né, que os juízes também vão aprendendo para tentar perceber. E nós, enquanto advogados, o Ministério Público também somos incisivos para que extrair realmente a verdade, né, para que a verdade real do processo de fato aconteça, né. É claro que não estou falando aqui que a justiça também é 100% fidedigna à realidade, Não, até porque
Teve um caso famoso aí essa semana também que o pessoal estava falando que ela estava denunciando ele por abuso. Aí ele veio depois dizendo que ele não fez abuso coisa nenhuma, que ele tinha traído, mas não tinha feito abuso. Então, assim, cada um tem a sua verdade, né? Então, Ah, e sim, também de aham. acordo com o conhecimento que você também tem. Então, é, mas a justiça foi injusta porque eu não fiz nada. Talvez você ainda precise aprender um pouco mais do que é abuso. Ou talvez você não tinha prova daquilo que você alegou. Então, assim, a justiça não é só porque a gente. A palavra da mulher no juizado de violência doméstica ela tem mais valor do que qualquer Tem, outro ambiente. verdade. Principalmente no quesito da questão da medida protetiva. Então, você tem ali a medida protetiva porque é para garantir a vida, né? Então, uma dúvida, Isso. será que ela precisa ou não precisa? É melhor conceder do que não conceder e no final acontecer um feminicídio. A gente fala que o feminicídio é uma morte anunciada porque ela pode ser previsível, porque já antecedeu antes dela a violência psicológica, antes dela normalmente já tem alguma violência física para depois acontecer o feminicídio. Por isso é tão triste essas mortes, porque elas poderiam ser evitadas por pessoas que conhecessem, que pudessem aconselhar, e tivesse políticas públicas realmente que pudessem ampará-la, para que ela pudesse se perceber também vítima e sair daquele ciclo de relacionamento abusivo que a gente tanto fala, né? É complicado. Exato. Então, só completando, então, na hora que você está também interrogando, desculpa, elaborou suas perguntas na hora da oitiva, das testemunhas e também na hora do interrogatório, você pode fazer perguntas, tá, Andressa, que deixe o agressor em saia justa. Então, ele não vai poder continuar com a mentira dele. Então, esse é o papel também do advogado nesse sentido, né? Só para complementar. Mas, pois bem, aí vamos lá falar da prisão, né? Então, veja, existem dois tipos de prisão. Existe a prisão cautelar, que é aquela que pode existir durante o processo, onde ele ainda não é acusado de nada. E nós temos a prisão definitiva, que ocorre ao final do processo. Então, essa prisão cautelar pode acontecer ou não. Pode acontecer se ele não cumprir a medida protetiva, onde ele é preso em flagrante, e pode permanecer por conta do crime de descumprimento de medida protetiva, né? E também pode acontecer se for algo extremo, ou seja, a agressão dele atente realmente contra a vida da vítima, onde vai haver necessidade da prisão preventiva, se for o caso aí, e vai durar enquanto durar a necessidade dela, não vai ter um prazo, né? Bom, e depois que a sentença transita em julgado, o que quer dizer isso, né? Depois que acabou todas as possibilidades de recurso e ela se torna definitiva, aí existe a prisão penal definitiva, onde o agressor é direcionado para o sistema penitenciário para poder cumprir a pena dele, né? A pena que foi aplicada para ele, de forma definitiva. É um grande problema que eu tenho ouvido muito as professoras, né, dessa área falando, né, pesquisadoras e doutoras e pós-doutoras e etc., é criticando talvez a demora, né, desse processo, porque o crime pode prescrever durante o curso do processo, né? E aí Pode. acaba que chega no final, ele pode não ser preso porque demorou muito o processo, né? Sim, Então, isso é um outro problema que aí foge tanto do controle do advogado como da parte, né? é Então a verdade. gente vai tentando ali trabalhar para que isso não aconteça, mas pode ser que isso também aconteça, né? E aí Sim, foge do nosso do, do que a gente pode fazer, né? Ainda mais agora no meio de uma sim. pandemia, muitos prazos foram suspensos. O juizado de violência doméstica era todo ele processo físico. Os que eram físicos permaneceram físicos e aos poucos vão sendo transformados em eletrônicos aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Que eu tô falando. Mas É, nos outros estados eu não sei te dizer como é que tá. é, Mas os novos agora já estão sendo todos eles eletrônicos. Então a gente tem toda uma mudança aí agora sendo eletrônico para que de fato a gente consiga. Outra coisa que a gente não falou foi sobre a questão da orientação do Tribunal de Justiça, de que agora, principalmente durante a pandemia, não seja concedida limite de data para essas medidas protetivas, justamente isso. porque a dificuldade de ficar renovando
é difícil. Então, essa foi uma orientação do próprio Tribunal de Justiça e também, eu acho que, salvo engano, do CNJ, também lembrando da campanha do Sinal Vermelho, né? Sim, Que também procura ajuda. Enfim, então a gente tem várias coisas aí para tentar auxiliar a mulher nesse momento. É o suficiente? Pode melhorar, né? Tudo pode melhorar e a pode, gente precisa sempre. melhorar muito, principalmente nessa questão da celeridade processual, né? E aí, enfim, para que de fato possa ser efetivado o direito, né? Para que as coisas realmente aconteçam e sejam realmente ocorridas, né? Tô aqui falando, não É, é porque é para jogar um balde de água de gelo, não, mas é porque eu também é importante que você saiba também a via crucis que é esse claro, processo. Porque é senão você, não, eu verdade. fiz tudo isso e não deu em nada. Aí vai culpar não sei quem, não sei das quantas. E aí, né, então, para você saber que existe toda essa trajetória e que é preciso a gente ainda melhorar muito o sistema. Já tem melhorado muito, porque antigamente, né, a Maria da Penha aí, que o marido dela ficou solto aí um tempão, né, e recurso do recurso do recurso, e anula, e anula, e anula, e no final das contas estava quase prescrevendo quando teve a orientação na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, lá internacionalmente, para conseguir Verdade. tentar mudar aqui e ele ser preso. Ele foi preso, acho que faltavam 6 meses antes de prescrever, ele ficou pouquíssimo tempo preso, justamente por conta dessa demora. Então a gente já melhorou muito, mas sempre É precisa verdade. melhorar e pode melhorar. E a Marília, fazendo só uma relação com o que a gente ressaltou do registro de ocorrência, né? É, se eu produzo as provas, se eu levo tudo para o registro de ocorrência, mais chance, vamos dizer assim, mais efetividade eu vou ter numa condenação. Porque, por exemplo, se eu não produzo prova nenhuma, o próprio Ministério Público, durante a instrução, em alegações finais, ele pode opinar pela inexistência de autoria, porque não teve provas de autoria, ou inexistência do crime, né? Então, aí realmente não vai dar em nada, como a gente fala, não vai dar em nada. Vai correr, como é que é? Nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Então, por isso que é muito importante, como você alertou, filmar, tá descumprindo a medida protetiva, filma, tá sendo ameaçada pelos prints no celular, faz print, enfim, Crime, manda para uma amiga. Isso, isso é muito importante, justamente para que haja uma efetividade aí do sistema judicial, né? O Júlio Serrão aqui perguntou: a pessoa faz a queixa na delegacia e pede a medida protetiva em 72 e a pedida. Eu não entendi, eu acho que deve Não, ser não. que a medida protetiva sai em 72 horas e pega protetiva na própria delegacia. Depende. No direito quase tudo Isso. depende. Depende por quê? Se for. Aprendi contigo, sim. Depende, gente. Nada é redondo no direito. Mas Não. assim, se for uma cidade de uma comarca do interior que não tem fórum, o delegado pode dar na hora a medida protetiva. Todas, não, Isso. só algumas. Isso. Se tem fórum, vai para o juiz e vai para o Ministério Público também opinar antes de sair medida protetiva, normalmente, Em né? Essa é a regra. 48 horas, não é 72, não. Em 48 horas, exatamente. Ele entendeu 72, mas são 48 horas. E nessas 48 horas ele deveria dar. Claro que também isso nem sempre é cumprido, como tem lugares, como eu falei do Projeto Violeta, que acabam acontecendo até em 2 horas, né? Tem Sim, relato. Que seria o suprassumo do nosso desejo de todo mundo, né? Mas ainda não é a regra. A regra pela lei diz 48 horas. E aí pega isso. protetiva na delegacia, não. Não. O juiz vai conceder a medida protetiva, vai mandar, o cartório vai fazer um mandado, vai para o oficial de justiça, a central de mandados, a central de mandados vai intimar tanto a vítima como o abusador. E aí o abusador, a partir dali, vai valer a medida protetiva. Antes disso, não vale nada. Então, Exato. a partir do momento que ele sabe que a medida protetiva começa a valer. Claro, eu já Exato. tenho a medida protetiva, não conseguiu intimar ele e ele está vindo na minha direção. Eu estou com o papel, vou ligar para o 90 e chamar a viatura. Eu já tenho a medida Que protetiva, ela aí, pode não estar valendo ainda, porque ele não foi intimado, mas ele está vindo na minha direção. Eu tenho um papel, uma ordem judicial, eu vou chamar o 90 na hora. Então, ele essa é a dinâmica. intimado naquele momento e preso também, em flagrante. Pronto. Resolve os dois problemas.
Mas não é? Considera entrar com processo direto no juizado sem passar pela delegacia, é mais rápido? A gente não recomenda porque não tem provas produzidas pela delegacia, André. A Isso. gente recomenda ir pela delegacia. Ah, mas e se ele é delegado? Se ele é policial? Se ele é não sei o que, colega de não sei quem? Então aí a gente tenta ir pelo Ministério Público, Isso. porque aí já vai produzir minimamente alguma prova, ou via também advogado, mas o ideal é que seja pela delegacia ou Ministério Público, que pode ser, inclusive, assessorado por um advogado via Ministério Público, né? Nada impede também que a gente vá lá no Ministério Público e promova lá a denúncia lá com ele, e aí ele instaure a ação direto sem passar pela delegacia. Então, é essa a Isso. dinâmica aí. Tá tudo É certo, verdade. Cíntia? Tá, ó, eu que tô aqui, eu acho que tá quase na hora, não tá? Você tá vigiando a hora aí? Não, porque eu não sei que horas a gente entrou no seu, mas eu acho que faltam 7 minutinhos, eu acho. Ah, Eu acho então que já tá bom, que eu deu fico, 21h10. fico Eu nervosa acho. de cair tudo aí. Não, começa em 30 segundos, aí ele fica 30 segundos e sai jogando. Gente, vocês têm mais alguma outra dúvida ou a gente passou alguma que a gente não viu? Essas orientações É. são extremamente importantes. Essa dupla tá boa, Ah, que dose bom. dupla. Lindos. E Marília, eu acho importante a gente reafirmar, né, relembrar que quando você tem dúvida se você está sofrendo a violência doméstica ou não, ou o que fazer, liga para 180. Se você está sofrendo a violência doméstica, sofrendo, você vai ligar 190, ok? Que é a Polícia Militar. E se você já sabe que sofreu e quer registrar a ocorrência, você vai ligar para 197. Sim, a live vai ficar salva, sim, tanto no meu perfil como no perfil da Marília. Eu vou Isso. postar e postar no Facebook, né? Porque eu não vou conseguir postar no meu Instagram porque não cabe. Não Mas consegue? não, Ah, mas tá. não tem problema. Fica no seu, eu salvo, depois eu posto no YouTube, no canal da Superação, no Facebook meu privado e também no Facebook da Superação também. E aí esse canal fica disponível para vocês também nessas outras redes sociais. É muito conteúdo, realmente. A gente saiu jogando aqui. Muito. A gente faz outras, não tem problema. E Marília, o que eu acho também importante a gente alertar quem está aqui nos escutando é que todo mundo conhece uma mulher que está sofrendo violência doméstica, todo mundo. E como o seu papel é importante em apoiar essa mulher, em ajudar essa mulher, em informar essa mulher. Muitas vezes ela está no ciclo da violência, mas ela não enxerga isso. Então é muito importante você orientar, se você não souber, que ela procure ajuda, né, de um psicólogo, de um assistente social, de alguém que possa mostrar para ela de forma mais clara, né, o que ela está passando, para que ela não continue sofrendo a violência doméstica. Então isso é Eu, muito importante. eu gosto muito de Vai. pontuar sobre isso, porque se eu estou olhando, por exemplo, para uma parede branca e alguém chegar para mim e falar assim, essa parede é roxa, eu vou falar assim, tá maluca, tô vendo que é branca. Então, assim, Sim, se a pessoa não se percebeu vítima, não adianta você bater de frente com ela, porque a partir do momento que você falar uma coisa que ela não concorde, ela não vai te ouvir mais em nada. Então, o que eu exato. sempre tento sugerir? Eu tenho lá o canal da Superação da Violência Doméstica, tem Facebook, tem Instagram, tem YouTube. No YouTube tem um vídeo com 5 minutinhos do meu depoimento. Encaminha para ela, pô, ouvi uma live, pô, uma mulher bacana e tal, uma história de superação, achei o máximo. Ela vai ouvir, enquanto ela ouve, ela vai se percebendo vítima, gente. E é por isso que Isso, eu sempre faço questão de estar falando o que eu vivi e etc e tal, porque enquanto ela vai se ouvindo, ela vai se percebendo. E aí ela já começa a isso, identificar que ela está vivendo aquilo. Ela pode nem admitir no momento, mas ela vai amadurecendo isso dentro dela e isso vai trabalhando dentro dela, né? Então, isso. isso que é importante a gente também não assustar e querer pressionar, tem que ser agora, tem que E romper nem agora, isso que a gente brigar, vai né? fazer. Não brigar, não briga, nem ofende, chamando ela de E nem burra ou qualquer coisa resposta, desse né? sentido. Não, é É, pior. Tem que ter sim. carinho, tem que ter amor, tem que ter compaixão, empatia, se colocar no lugar dela, como é difícil, ainda mais quando tem uma família, quando tem filhos, quando é dependente financeira do agressor, isso é mais complicado. Então, e se não souber o que fazer, tem o canal da Marília,
pede ajuda, a Marília ajuda também, indica, né, Marília? Orienta. Eu também, que eu puder ajudar também, eu ajudo. Então, a gente tem... A Fala, gente vai vamos ajudando lá. todo mundo de todo lugar aí e como acabou compondo já a rede de apoio da mulher, a gente acaba tendo contato em Isso. vários lugares diferentes, né? Então é importante porque a gente vai pontuando, vai ali, procura ajuda aqui, procura ajuda lá, E, ó, caminha. 30 Acabar. segundos, 30 segundos. Gente, um prazer encontrar Ó, vocês. beijo, Marília, muito Beijo. obrigado, viu? Ó, conte Amanhã tá comigo comigo. sempre, viu? Tamo Beijo, aí que vou pessoal. compartilhar. Beijo. Tchau, Boa gente. noite. Beijo. Vai ficar gravada a live. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.